Por muito tempo, guardei essa história como só mais um peso do ofício. Eu trabalhei durante 6 anos como técnico de necropsia em um IML. Era o tipo de trabalho que ninguém quer comentar muito, mas alguém precisa fazer. No começo, o mais difícil era o cheiro e depois o silêncio. A maior parte do tempo, você trabalha ao lado de corpos frios e paredes frias e vai tentando manter sua mente do lado de fora. Mas tem dias em que isso não funciona. Foi numa terça-feira que chegou um corpo não identificado. O pessoal da polícia entregou como óbito em investigação, sem documentos, sem acompanhantes. Um homem, aparência comum, corpo limpo, nada chamava atenção, até você olhar de verdade. Ele estava com os olhos abertos, coisa comum, claro, mas havia uma tensão no rosto. A rigidez não era só muscular, parecia emocional, como se ele tivesse morrido em pleno choque, no meio de alguma coisa que ele não conseguiu compreender. Isso me deixou desconfortável, mas segui o protocolo. Durante a necropsia, o que me incomodou ainda mais foi a ausência total de explicações. Todos os órgãos estavam perfeitos. Não havia trauma, não havia falência, não havia sinal de asfixia, infarto ou qualquer intoxicação. A causa da morte, no fim, foi listada como indeterminada. Uma das muitas que a gente arquiva com esse carimbo, mas que nunca aceita de verdade. Foi só no momento da limpeza final que eu percebi um detalhe. Na base da coluna havia uma marca quase invisível, uma cicatriz antiga, fina, mas feita de forma tão reta e simétrica que parecia ter sido proposital. Poderia ser de cirurgia, mas não havia histórico médico. E aquela marca não era como nada que eu já tinha visto. 2 semanas depois, outro corpo. Mulher, mesma faixa etária, também sem identificação. Quando abri o saco e a vi, tive a mesma sensação. Os olhos, a mesma tensão congelada, o mesmo silêncio que parecia maior do que o ambiente permitia. O laudo deu o mesmo resultado, sem causa aparente. E quando virei o corpo para o preparo final, lá estava de novo, uma cicatriz idêntica, no mesmo lugar, mesmo padrão. Coincidência, pensei. Pode ser, mas me pegou fundo, sabe? Aquilo não era padrão e meu instinto dizia isso com todas as letras. Comentei com o médico legista, mas ele apenas anotou como lesão pré-existente, sem correlação. E seguimos, como sempre. Porque esse trabalho ensina isso. Nem tudo precisa ser explicado. Só que o corpo seguinte foi o que me fez parar. Era um jovem, morto por afogamento. Desses casos mais diretos, mas algo me segurou quando fui enxugar as costas dele. A pele estava marcada. De novo, mesmo lugar, mesmo traço. Eu continuei no IML mais alguns meses, mas nunca deixei de lembrar desses 3 casos. Foram os únicos em toda a minha carreira em que o corpo parecia esconder algo maior do que a morte em si. Como se o que os matou estivesse fora do alcance do que a medicina pode definir. E o mais estranho é que, às vezes, quando estou sozinho, tenho aquela sensação de que vi mais coisas do que devia. Que estava perto de algo que ninguém mais percebeu. Não sei se alguém que assistir vai entender isso, mas se já passou por algo parecido, talvez saiba do que estou falando. Trabalhei quase 30 anos no mesmo instituto. Vi de tudo: tragédia, descaso, violência que ninguém noticia, corpos esquecidos por dias e mais dias nas câmeras. Com o tempo, você aprende a não criar relação com nenhum deles. Vira número, rotina. Mas de vez em quando, um caso não sai da sua cabeça. Não porque foi violento ou estranho demais, mas porque simplesmente não teve fim. Era janeiro e o plantão estava leve. Recebemos uma notificação de óbito enviada por um hospital público da região. Homem, aproximadamente 65 anos, óbito em leito, sem familiares cadastrados.
A causa, segundo o hospital, era pneumonia. Acontece muito com idosos abandonados. Quando o corpo chegou, já tinha sido devidamente lavado e embalado em saco hospitalar. O rosto estava sereno. Era um senhor magro, calvo, com mãos compridas e unhas muito bem aparadas. Não era o tipo de paciente de rua. Havia marcas claras de que ele era cuidado com frequência. Higienizado, com boa circulação, sem escaras. A ficha dele, no entanto, era mínima. Nome incompleto, nenhum número de documento e no campo contato de emergência, apenas um traço. Durante a necropsia, tudo parecia condizente com o diagnóstico. Pulmões comprometidos, congestão geral, compatível com um quadro infeccioso avançado, mas o que me chamou a atenção foi outra coisa. O estômago estava completamente vazio, como se ele não comesse há dias. Ao mesmo tempo, não havia sinal de desnutrição. Era como se o corpo tivesse sido mantido num estado de suspensão. Vivo, mas sem se alimentar. O mais estranho veio depois. Na sala onde ficam os corpos já liberados e à espera dos familiares, ele ficou por 7 dias. Ninguém veio. A assistente social acionou hospitais, clínicas, até igrejas. Nada. Nenhuma pista. Não havia digital nos sistemas, nenhum boletim de ocorrência, nenhum chamado de desaparecido com aquela descrição. Nada. Isso não é tão raro quanto parece, mas nesse caso, algo me incomodava profundamente. No 4º dia, um de nossos técnicos disse ter notado que o lençol da maca do senhor estava diferente do dia anterior. Um vinco atravessava o centro, como se alguém tivesse tocado ou dobrado. Achei que fosse impressão ou erro da limpeza. No 6º dia, outro funcionário comentou que o ambiente onde ele estava parecia mais frio do que o resto do instituto. Usamos refrigeração padronizada, então isso não fazia sentido. Medimos, estava 2 graus abaixo da média. No 7º dia, entramos para fazer a documentação de sepultamento. O corpo seria enviado como não identificado, como tantos outros. Mas a prancheta com a papelada dele havia sumido. Nunca tivemos confirmação se foi erro humano. Provavelmente foi. Mas naquele dia, recebi um e-mail do setor administrativo com a seguinte nota: corpo do masculino X liberado para familiar identificado verbalmente, como André. Nenhum documento anexado. Ninguém viu esse tal de André. Nenhum de nós assinou a liberação. E a câmera do corredor não mostrava ninguém entrando naquela ala naquele horário. Quando pedi para checar melhor o que tinha acontecido, me disseram para deixar para lá. Foi resolvido. Só isso. E foi. O corpo desapareceu. O registro foi marcado como liberado e ninguém mais falou sobre o assunto. Anos depois, em um curso interno para novos técnicos, um dos estagiários me mostrou uma foto de um caso antigo em um hospital de outra cidade. Era de um paciente internado com um quadro neurológico grave, sem identificação. Segundo ele, o homem vivia em coma há meses, mas sempre com aparência limpa, preservada, quase sem deterioração. Era o mesmo rosto, o mesmo homem, mas o ano era outro e a cidade também. Não comentei nada, só guardei a imagem. Eu vi muita coisa naquele lugar. Acidentes, corpos carbonizados, violência doméstica, recém-nascidos. E juro para você, com o tempo, a maioria virá só mais um número. Não por frieza, mas por defesa. Se a gente sentisse tudo o que vê, não durava uma semana. Mas tem dias que quebram esse sistema. Era uma manhã nublada, acho que de maio. Eu estava cobrindo um plantão no IML depois de uma troca de escala de última hora. Logo cedo, recebi uma ligação da Polícia Civil avisando que estavam a caminho com um corpo. Homicídio. Provável feminicídio, segundo disseram. Chegaram pouco depois das 9.
O corpo era de uma mulher, aparentando uns 25 anos. A cena, segundo os policiais, foi encontrada num quarto de pensão. O local já estava estranho por si só. A porta trancada por dentro, janelas seladas com fita isolante, luzes apagadas. A polícia só entrou depois que os vizinhos relataram um mau cheiro. Ela estava deitada na cama, coberta até o pescoço. O corpo não tinha sinais visíveis de violência, pelo menos não na superfície. Mas o rosto parecia congelado em um estado de dor profunda, não física. Era algo entre pânico e uma espécie de culpa. Aquilo me incomodou. A primeira estranheza aconteceu na hora de preparar o corpo. Uma das técnicas mais antigas da equipe, uma mulher que tinha 20 anos de necropsia, se recusou a fazer o exame. Disse que não estava confortável. Achei estranho, porque nunca tinha visto ela recusar nada. A segunda coisa foi o cheiro. Sim, o ambiente do IML é sempre carregado. Mas esse corpo exalava algo diferente. Não era só decomposição. Era algo ácido, como quando você entra numa sala onde alguém acabou de apagar um incêndio. E mesmo com todo o equipamento de proteção, aquele cheiro grudava por dentro. Fomos em 3 para fazer o exame. Eu, o legista e um auxiliar novo. Na abertura do tórax, algo deu errado. Ao fazer o primeiro corte, o bisturi do legista escorregou da minha mão. A lâmina rasgou minha luva e atingiu o meu punho. Um corte superficial, mas que sangrou bem. Tive que sair da sala, trocar o EPI e estancar o sangramento. Nesse intervalo, o auxiliar, que estava em silêncio desde o começo, saiu também. Ele não voltou mais. Pediu dispensa do turno por mal-estar súbito. O laudo do exame foi um dos mais inconclusivos que já vi. Todos os órgãos estavam normais. Nenhuma evidência de envenenamento, trauma ou insuficiência. Nem mesmo parada cardíaca típica. O coração simplesmente parou. Parou limpo. Mas foi na hora da recomposição do rosto que tudo ficou pior. Eu estava costurando o couro cabeludo e fazendo a limpeza dos traços faciais quando reparei que os músculos faciais estavam estranhamente reativos. Isso às vezes acontece, é normal haver espasmos, mas aqui era diferente. O rosto parecia voltar àquela expressão de dor profunda, não física. Era algo entre pânico e uma espécie de culpa. Aquilo me incomodou. A luz da sala oscilou 2 vezes durante esse processo, e quando fui colocar o lençol por cima, juro que ouvi um som metálico, como se uma gaveta do armário tivesse fechado sozinha. Fui embora antes do fim do turno. No caminho, recebi uma mensagem de áudio do legista. A voz dele tremia e ele dizia apenas: "Não coloque esse corpo na câmera 4. Pede para mudar. Não deixe naquela ala." Nunca entendi exatamente o porquê, mas quando liguei no dia seguinte, me disseram que, à noite, um dos vigilantes noturnos foi encontrado desacordado, caído no chão da câmera 4. Disse que teve uma crise de pânico, algo que nunca tinha acontecido com ele. O corpo foi retirado dali no mesmo dia. Uma semana depois, apareceu uma mulher no portão do IML, muito bem vestida, tom calmo, olhos fundos. Ela disse que veio buscar a sobrinha que tinha sido encontrada morta numa pensão. Mas ela não queria ver o corpo. Só pediu para ser enterrada sem corte, sem costura, do jeito que estava. Nós dissemos que já havia sido feita a necropsia. Ela não reagiu. Só disse: "Eu pedi para ela não mexer com isso de novo, mas ela voltou." E saiu. Não assinou nada. Não deixou o telefone. Esse foi o meu último plantão naquele IML. Hoje em dia, trabalho com documentação, bem longe de salas frias. Eu entrei no serviço público em 2009. Nunca tive pretensões românticas com a medicina, nem aquelas ideias de fazer justiça com a ciência. Eu gosto de método. Gosto de processo, de coisa feita direito.
Sempre achei que no IML tudo estava onde devia estar. Os corpos, os dados, os laudos. Era isso. Me acostumei ao cheiro do formol, ao ruído das luzes da sala de necropsia, ao silêncio antes da abertura do tórax. A morte ali é só um objeto de estudo. Esse caso aconteceu numa manhã comum de quinta-feira. Chuva leve, trânsito normal. Recebi o prontuário de um óbito domiciliar. Mulher, 42 anos, sem histórico clínico relevante, morte súbita. Aparentemente havia desmaiado no banheiro e não foi reanimada. Até aí, rotina. Chegou às 9h37. O corpo estava em bom estado, sem lesões aparentes, sem livores atípicos. O que me chamou a atenção foi o transporte. Normalmente esses casos vêm com pouca documentação. Esse veio com tudo impresso, grampeado, certidão parcial, assinatura do clínico, até parecer psiquiátrico anexado. Estranho para um óbito que tinha ocorrido poucas horas antes. Comecei o exame. O técnico ao meu lado era novo, mas competente. Abrimos em sequência padrão. O coração estava íntegro, pulmões limpos, fígado saudável. O útero apresentava sinais de histerectomia parcial. Anotado. Nenhuma anormalidade significativa. Mas havia uma coisa. Durante o manuseio da região cervical, o técnico escorregou a pinça e atingiu a parede posterior da faringe, um corte superficial. Sangrou? Não deveria. Com o tempo que o corpo estava parado, a ausência de irrigação já deveria ter coagulado toda a região. Mas ali, sangrou. Fino. Limpo. Fizemos nova análise. A temperatura interna do fígado estava acima do que o tempo estimado da morte permitia, incompatível com os registros. Revisei os horários. Não batiam. Solicitei exame complementar. A toxicológica deu negativa. As culturas bacterianas vieram limpas. Todos os sinais apontavam para um óbito recente, muito mais recente do que o registrado. Chamei o setor de documentação para rever o horário de entrada. A ficha constava 6h14 da manhã, mas o vigilante da entrada anotou verbalmente 7h32. Ainda assim, nada que justificasse as diferenças biológicas. No dia seguinte, o corpo foi requisitado por um advogado, mandado judicial em mãos, alegando vínculo familiar. O nome dele não constava em nenhum documento anterior. Ele pediu para acompanhar a retirada do corpo. Insistiu para que ninguém além dele e do motorista tocassem na urna. Não assinou o termo de liberação, apenas entregou um documento que depois desapareceu do arquivo. Perguntei ao assistente do cartório se aquilo era comum. Ele disse que às vezes acontece, principalmente quando há litígio de herança ou divergência de parentesco. Mas naquele caso, nada disso constava em nenhuma parte do processo. Eu anotei tudo, como manda o protocolo. Mas à noite, antes de ir embora, revisei as imagens internas do exame. Um detalhe me parou. Nas estruturas do seio esfenoidal, havia um traço incomum, um pequeno calcificamento simétrico, difícil de detectar. Passei para um colega da anatomia patológica. Ele me respondeu dias depois. Isso aí parece marca de cauterização, mas é muito preciso para ter sido acidente. E desligou. Não reabri o caso, nem pedi reanálise. Aquilo não mudaria a causa mortis oficial. Mas desde então, toda vez que chega um corpo com morte natural muito recente, eu confiro a temperatura interna do fígado. E sempre que vejo uma diferença grande, eu marco em vermelho. Só para mim. Eu era estudante de biomedicina e peguei o estágio obrigatório no IML por falta de opção. Não escolhi, fui colocado. Na época, achei que seria só mais uma etapa. O estágio duraria 3 meses e eu trabalharia sempre junto de um técnico, nenhum procedimento sozinho. Na primeira semana, eu só observava. Achava tudo silencioso demais. Ninguém ria, ninguém falava mais do que o necessário. Comecei a reparar que, mesmo entre colegas antigos, havia uma espécie de contenção.
como se cada um se protegesse em silêncio. Eu não tinha medo, no começo. Tudo mudou na segunda semana, quando chegou um corpo do interior do estado. Havia sido encontrado em um pasto, em condições ruins de conservação. A princípio, parecia apenas mais um caso de abandono rural. Homem, cerca de 50 anos, identidade em verificação. Ninguém com expressão alterada, ninguém comentando nada fora do comum. Fui orientado a acompanhar a higienização do corpo. Mesmo com máscara dupla, havia algo errado com o cheiro. Não era só putrefação, era mais denso, quase doce. O técnico que me acompanhava disse que isso às vezes acontece. Tentei acreditar, continuei. Na sala de necropsia, ao expor a região abdominal, o médico parou. A pele do tórax parecia marcada, como se tivessem feito cortes antes. Mas não eram cortes de faca. Eram linhas finas, circulares, organizadas em pares. Não comentaram nada, só se entreolharam. O médico anotou e seguiu. Naquela noite tive insônia. Sonhei com o som do exaustor da sala, o clique do bisturi, o som de látex esfregando. Acordei com a sensação de que alguém tinha me chamado pelo nome. No dia seguinte, fui escalado para arquivar algumas imagens do caso no sistema do IML. Era um processo simples. Eu só precisava nomear os arquivos e colocá-los na pasta do número de registro. Mas ao abrir a pasta, algo me parou. Haviam 2 pastas com o mesmo número. Uma delas tinha só 3 imagens. Eram capturas de uma sala de contenção que eu não conhecia. Nela, o mesmo corpo estava em posição diferente, com olhos abertos. Olhos abertos, em uma imagem de autópsia. Fechei rápido, avisei o técnico que só respondeu: "Isso às vezes acontece." Tentei acreditar, continuei. Na sala de necropsia, ao expor a região abdominal, o médico parou. A pele do tórax parecia marcada, como se tivessem feito cortes antes. Mas não eram cortes de faca. Eram linhas finas, circulares, organizadas em pares. Não comentaram nada, só se entreolharam. O médico anotou e seguiu. Naquela noite tive insônia. Sonhei com o som do exaustor da sala, o clique do bisturi, o som de látex esfregando. Acordei com a sensação de que alguém tinha me chamado pelo nome. No dia seguinte, fui escalado para arquivar algumas imagens do caso no sistema do IML. Era um processo simples. Eu só precisava nomear os arquivos e colocá-los na pasta do número de registro. Mas ao abrir a pasta, algo me parou. Haviam 2 pastas com o mesmo número. Uma delas tinha só 3 imagens. Eram capturas de uma sala de contenção que eu não conhecia. Nela, o mesmo corpo estava em posição diferente, com olhos abertos. Olhos abertos, em uma imagem de autópsia. Fechei rápido. Avisei o técnico, que só respondeu: "Essa pasta não deveria estar aí. Fecha isso." No dia seguinte, recebi uma carta de desligamento do estágio. Diziam que a carga horária havia sido preenchida e não era necessário continuar. Estranhei, mas não questionei. Assinei e saí. 2 semanas depois, recebi um e-mail automático da universidade pedindo para preencher a avaliação do estágio. Respondi com neutralidade, mas antes de enviar, fui conferir o nome do corpo em que tínhamos trabalhado. Não constava nos registros do período. Nenhum caso com aquela data, nenhum homem com aquele nome, nenhum laudo de entrada daquele dia. Fiquei com a tela aberta por quase 1 hora, tentando entender se eu tinha me confundido. Mas não tinha. Eu lembrava do cheiro, do som, das marcas. Lembrava dos olhos abertos e do jeito como ninguém reagiu a nada daquilo. Não voltei mais ao instituto. Nunca mencionei esse caso em apresentação nenhuma. Mas às vezes, quando vejo exames impressos em preto e branco,
Ainda acho que alguém está me olhando da imagem. Trabalhei por 11 anos como técnico de necropsia em um IML grande, numa capital. Por questões óbvias, prefiro não mencionar qual. A estrutura do lugar era imensa, 3 andares mais 2 subsolos. Salas específicas para trauma, patologia, infecção, restos mortais, ossadas, perícia odontológica, climatização para corpos não identificados, câmaras frias antigas e novas. Com o tempo, você aprende onde pode e onde não deve estar. Nem tudo está no manual, e isso é real. Eu sempre fui de rotina. Chegava cedo, tomava meu café no mesmo copo térmico velho e fazia o primeiro checklist. O fluxo da manhã começava quase sempre com as liberações pendentes do dia anterior, e em seguida as necropsias da madrugada. Numa terça-feira, me foi encaminhado um corpo com documentação incompleta. Até aí, nada em comum. O problema foi o local de armazenamento. Câmara L09. O prédio onde eu trabalhava passou por uma reforma grande entre 2016 e 2017. Depois disso, os setores foram redistribuídos. A câmara L09, teoricamente, havia sido desativada. Ela ficava em um dos corredores laterais do subsolo, onde antes funcionava a antiga ala de anatomia bruta. Era um lugar que a gente simplesmente não usava mais. Perguntei ao supervisor por que o corpo foi enviado para lá. Ele não soube dizer. Disse apenas que estava na ficha. Decidi ir buscar. O elevador do subsolo estava com a luz fraca. A descida demorou mais que o normal. Quando cheguei no térreo inferior, a sensação térmica era diferente. Mais úmido, mais abafado. A iluminação do corredor estava ativa, mas uma das lâmpadas tremeluzia. Andei em direção ao setor das câmaras antigas. A L09 ficava ao fundo, depois de um bebedouro quebrado, que nunca foi removido. Ao abrir a porta da câmara, não encontrei nenhum corpo. Mas havia algo lá. Havia uma maca com um lençol dobrado e uma etiqueta presa com fita isolante como fazíamos nos anos anteriores à reforma. A etiqueta trazia o nome de um homem, um número de protocolo e o setor de origem. O protocolo estava completamente fora do padrão atual. Parecia ter sido impresso por uma máquina que já nem era mais usada no prédio. Pensei que era um erro de arquivo, uma confusão qualquer. Fui até a central pedir ajuda para localizar corretamente o corpo. A atendente digitou o número no sistema e o computador retornou com a seguinte mensagem: entrada não encontrada. Último registro 2009. Caso encerrado. Disse a ela que era impossível. A etiqueta estava fresca, recente, tinta nova. Mas ela insistiu. Esse número constava como encerrado há mais de 15 anos. Voltei para a sala técnica, revisei no livro físico de controle, que é onde ficam anotados os acessos manuais. Para minha surpresa, o número do protocolo estava de fato ali. Tinha sido escrito à mão, em caligrafia muito parecida com a do antigo supervisor, falecido há 5 anos. Mostrei ao médico legista. Ele olhou com cara de quem reconheceu algo, mas apenas disse: deixe isso para lá, esses arquivos velhos deviam ter sido digitalizados. E mudou de assunto. Na semana seguinte, a câmara L09 apareceu bloqueada no sistema, nenhum acesso possível, nenhuma referência nos mapas atualizados. Literalmente foi apagada, mas eu sabia que ela ainda estava lá. Na semana seguinte, uma nova técnica começou o estágio. Jovem, esforçada. Ficamos responsáveis por catalogar antigos arquivos físicos. No terceiro dia, ela comentou comigo: você já viu aquele corredor perto do bebedouro velho? Ele não aparece em nenhuma planta da unidade, mas eu entrei lá hoje. Eu congelei. Ela disse que tinha sentido o cheiro de éter, forte, e que ao virar no fim do corredor, viu uma maca posicionada em pé, encostada na parede, com uma etiqueta. Ela não conseguiu ler o nome. Disse que havia algo nela. Esquisito. Como se fosse uma etiqueta escrita várias vezes por cima, com a mesma letra. Pedi que ela nunca mais fosse lá. Na semana seguinte, ela pediu transferência para outro setor. Disse que estava com dificuldade para dormir. Não sei o que mais ela viu. Alguns dias depois, voltei discretamente até o corredor. A luz da ala já estava completamente apagada. Fui com lanterna. A porta da L09 havia sido lacrada com fita de manutenção, mas em cima dela havia uma etiqueta nova, colada com fita isolante. Nome apagado. Só dava para ler o número.
o mesmo. Protocolo que não existia, corpo que ninguém viu, sala que ninguém admitia usar e uma parte do prédio que simplesmente não consta nos mapas. Continuei trabalhando mais alguns meses, mas nunca mais desci até o subsolo. Hoje, sempre que passo perto de prédios muito antigos e vejo corredores sem identificação, escadas interditadas ou salas lacradas, fico em silêncio, porque sei que às vezes não se trata só de estrutura velha. Às vezes, estão tentando esconder um pedaço da história que ainda não terminou. E talvez nunca termine.